Olá, pessoal, e nesse vídeo vocês vão entender definitivamente o que é a contingência de três termos ou tríplice contingência e também por que você faz as escolhas que você faz. E eu quero dizer, mesmo aquelas escolhas que você já se arrepende antes mesmo de fazer. Bom, quando a gente fala de contingência de três termos, a gente tem aqui principalmente, ó, essa parte aqui, que é o estímulo, a resposta e a consequência. Se você esquecer o que cada uma dessas siglas significa, temos aqui embaixo uma legendinha para facilitar a vida de vocês, tá? Então, o estímulo é qualquer coisa que se apresente aí no seu ambiente. Por exemplo, vamos imaginar que agora você está aí assistindo a esse vídeo no computador e aí o seu celular começa a tocar. Vamos imaginar então que o seu celular ele acendeu a luz, certo? Para indicar que você está recebendo uma ligação. Isso é um estímulo, é uma alteração no seu ambiente que vai então fazer com que você emita uma resposta, ainda que a sua resposta seja não fazer nada. Bom, e esse estímulo, pessoal, ele pode ser de três tipos. Pode ser um estímulo discriminativo, e isso significa então que é um estímulo que dá um sinal de que você, ao emitir uma resposta específica, vai obter um reforço positivo. Vai acontecer alguma coisa que aumente a sua chance de fazer a mesma coisa que você fez nessa situação. Por exemplo, vamos imaginar que o seu celular começa a tocar e você vê que é uma pessoa com quem você gosta de falar. Logo, emitir a sua resposta, o seu comportamento de atender ao telefone e essa pessoa, né, realmente falar coisas que vão te agradar, vai aumentar no futuro a chance de você emitir aí o mesmo comportamento de atender ao telefone quando é essa pessoa que está ligando, tá? Então, o atender ao telefone é essa resposta. A consequência, como vocês devem ter imaginado, é essa pessoa que estava ligando falar coisas então que serão agradáveis a você. Se essa pessoa, por outro lado, passar a falar apenas coisas desagradáveis para você, quando você receber, vamos voltar lá, o estímulo, telefone tocando, emitir a resposta, atender o telefone para essa pessoa, e essa pessoa só falar coisas que são desagradáveis para você, ou seja, que são aqui, ó, aversivas, provavelmente a sua resposta vai mudar. Ela vai passar a ser, então, ou não atender o telefone, ou desligar o telefone, e etc. Tudo isso para evitar a consequência falar com essa pessoa, tá? Então, aqui a gente já está falando de diferentes tipos de estímulo e também diferentes tipos de consequência. O estímulo discriminativo, então, é aquele estímulo que sinaliza para você uma possibilidade de, quando você emitir uma determinada resposta, você ser reforçado positivamente. Por outro lado, o estímulo aversivo sinaliza para você a possibilidade de, quando você emitir determinada resposta, você ser punido positivamente. E aí a gente tem que pensar o seguinte: como assim reforço positivo e punição positiva? Existe punição positiva? Pessoal, para a análise do comportamento, reforço e punição são conceitos que indicam duas coisas simples. O comportamento tem maiores chances de ser reproduzido no futuro ou não? Se tem maiores chances, é um reforço. Aqui, ó, positivo ou negativo. Se tem menores chances de ser reproduzido no futuro, então é uma punição, seja ela positiva ou negativa, tá? Os termos reforço e punição positiva ou negativa, eles vão significar então essas coisas. Primeiro, aumenta a chance do comportamento ocorrer no futuro, reforço, diminui punição. Esse aumento de chance ou essa diminuição de chance ocorre porque alguma coisa passou a acontecer no seu ambiente, é positivo.
positivo mesmo, ó, do sinal da matemática, como se houvesse uma soma no seu ambiente. Agora, se o aumento da chance do comportamento ou a diminuição da chance do comportamento acontecer porque algo foi retirado do ambiente, ou seja, subtraído, isso significa então que é um reforço ou uma punição negativa, certo? Então, todo reforço aumenta a chance do mesmo comportamento aparecer no futuro. Toda punição diminui a chance do comportamento voltar a acontecer no futuro. Positivo é porque alguma coisa foi adicionado no seu ambiente. Negativo, alguma coisa foi subtraído do seu ambiente. E aí eu posso também fazer um vídeo futuramente mais específico de reforço ou punição positivo ou negativo. Bom, aí a gente vai então para um outro tipo de estímulo aqui, ó. O estímulo delta. Estímulo delta é aquele estímulo em que você identifica que não vai haver a chance de você ser reforçado por alguma coisa. Então você pode até tentar, mas não vai acontecer nada. Então, por exemplo, vamos imaginar que você foi aí em um show. Aí você chega nesse show, ele tá lotado de gente, né? Esse show lotado de gente, você vai lá no meio da multidão e identifica uma pessoa lá no meio que você conhece. Bom, se é uma pessoa na qual conversar com ela é reforçador, você vai buscar conversar com ela de novo. E aí você pode identificar então que gritando o nome dela, ô, fulano, ela vai te ouvir, vai vir até você e vocês vão ter um tempo reforçador juntos, ou seja, um tempo que vai aumentar a chance de vocês quererem estar juntos. Isso significa que você ter visto aquela pessoa lá foi um estímulo discriminativo para você chamar essa pessoa. No entanto, se você viu essa pessoa lá e você viu que ela está junto com alguém que você não gosta, com alguém que conversar é punição na sua vida, né? Significa que chamar essa pessoa pode até ser um estímulo discriminativo para conversar com ela, mas a presença da outra pessoa que você não gosta vai ser então um estímulo aversivo para a sua resposta de gritar para esse fulano aí. Tá? Então, o estímulo aversivo é o que indica a possibilidade de você se comportar de determinada forma e ser punido por isso. O estímulo delta é aquele estímulo na qual você então identifica que não vai adiantar. Então, volta no show. Você viu aquela pessoa que é um estímulo discriminativo para você, que você quer conversar com ela, mas nossa, ela tá tão longe e o chão tá tão barulhento que não adianta você emitir o comportamento de gritar, de chamá-la, porque ela não vai ouvir, não vai adiantar nada. Então, quando você identifica que o seu comportamento não vai surtir o efeito desejado, significa então que você está diante de um estímulo delta. Beleza? Beleza, então. Bom, gente, então a gente tem, ó, o estímulo que esses dois pontos aqui, ó, significa que ele estabelece a ocasião para a sua resposta e a sua resposta então vai gerar uma consequência. E tem um ponto importante, né? A gente está cercado de vários estímulos simultaneamente. Nós podemos emitir várias respostas. E essas respostas gerarão várias consequências simultâneas também. Se você está, por exemplo, nesse show e você grita para o seu amigo, outra pessoa pode olhar para você e perguntar o que que foi. É uma outra consequência, que para você pode ser punitiva ou reforçadora, tá? Então, essa é uma fórmula para a gente sintetizar. Mas imagina que são vários estímulos ao mesmo tempo, com possibilidades de múltiplas respostas e também a ocorrência de múltiplas consequências, certo? Beleza, então. E tem as duas flechinhas aqui para a gente se atentar, ó. A consequência, gente, é o que vai modificar a sua resposta, entende? Não é o estímulo, é a consequência. Muita gente imagina que é o estímulo aqui que vai fazer a diferença
na sua resposta. É o que aconteceu antes que vai fazer com que você haja depois. E não. Na verdade, é o que acontece depois do seu comportamento que vai então influenciar na possibilidade da sua resposta futura. Se você teve uma ação, a depender da consequência dessa ação, você vai ter ela de novo ou não. Aí você pode dizer assim: nossa, mas eu faço porque no meu passado dava certo. É isso aí. A sua história de vida é extremamente importante. Mas não adianta ter dado certo no seu passado e parar de dar certo no seu futuro. Tem muita gente que casa porque o namorado ou a namorada é maravilhoso, mas depois separa. Por quê? Porque a pessoa parou de ser o que ela era, tá? Houve uma mudança no comportamento. Então, as suas escolhas são sempre em função da consequência que você obtém a partir delas. Só que muitas vezes, né, a gente não muda na primeira consequência, na segunda, e aí tem a ver com modelagem do comportamento, que é um outro assunto. Bom, e aí para finalizar então a tríplice contingência, nós temos aqui, ó, o antecedente, tá? Ou o fator de modificação, que é aqui, ó, representado por esse A entre parênteses. Esse A, como antecedente, ele vai ter uma função, e aí acompanha a flecha aqui, ó, lá na consequência. Ela vai tornar essa consequência mais reforçadora ou menos reforçadora. Então, ela vai aumentar o efeito da consequência para um mesmo estímulo, tá? E também diante da sua resposta. Então, por exemplo, se você está com fome diante do estímulo comida, existe uma chance maior de você apresentar a resposta comer. E aí, se você está com fome, essa comida vai ser mais reforçadora do que ela seria se você não estivesse com fome. Agora, se você já comeu muito e você vê uma outra comida na sua frente, você está saciado. Aí a consequência, então, do comer vai ser muito menos reforçadora do que se você estivesse com fome, tá? Então, a motivação aqui, ó, né, o fator de modificação do comportamento, ele vai ter uma relação com a consequência, tornando ela mais reforçadora ou menos reforçadora ou sinalizando que dessa forma, nessa situação, ela pode inclusive ser punitiva, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, que o comportamento tem uma motivação, né? O antecedente aí, que é uma alteração do ambiente, interno ou externo, ele é um antecedente motivador, aí então ele vai tornar a consequência mais reforçadora. Agora, se for uma operação abolidora do comportamento, isso significa que vai ter menos chances do organismo emitir aquela resposta, certo? Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, aquela pessoa sempre agiu assim, por que será que dessa vez foi diferente? Aí você está olhando, ó, para aquela pessoa, né, diante de um estímulo que para você já era familiar naquele contexto e você esperava aquela resposta, mas ela mudou. E pode ser que o problema não esteja no estímulo, mas esteja aqui, ó, na motivação, tá? Que é um outro termo aí que vai influenciar a nossa tríplice contingência, certo? Então, para você se autoconhecer, identifique quais são as consequências do seu comportamento e também se existe ou não alguns fatores que aumentam a sua chance de resposta para o mesmo estímulo. Certo? Um abraço, então, e até a próxima.